Olá, nós somos do Clubinho Cristão e esse é o segundo vídeo de uma sequência em que estamos abordando a importância da leitura no desenvolvimento do seu filho. Meu nome é Isabela Ribeiro, sou atriz, arte educadora e contadora de histórias. Ao final desta sequência, nós não temos o objetivo de vender a você um curso, mas sim apresentar uma novidade, uma nova ferramenta para auxiliar no desenvolvimento do hábito e gosto pela leitura em seus filhos. Antes de começar o vídeo 2, nós vamos recapitular tudo o que vimos no vídeo 1. Vamos lá? O próprio Deus, em várias passagens bíblicas, nos incentiva a narrar os seus feitos, a falar da sua bondade, dos seus princípios, dos seus valores, do seu caráter. Isso é contar uma história, não é mesmo? Falar de Deus, contar dos seus feitos, falar de quem Ele é. Essa exposição à leitura trabalha muitas áreas importantes do cérebro, responsáveis pela oralidade, pela explanação oral, responsáveis pela criatividade, pela imaginação. São tantos os benefícios, da leitura, das histórias no desenvolvimento da criança. Enfim, nós poderíamos ficar muito tempo falando dos benefícios da leitura, da literatura na vida do ser humano. Mas nós vamos dar continuidade a este assunto. E, para tanto, nós vamos falar sobre o ambiente leitor. O que seria isso, Isabela? Um ambiente leitor? Já explico para vocês. O que seria, então, esse ambiente leitor? Falando com você, adulto, como é aí na sua casa os seus hábitos de leitura? Isso me remete também a Deuteronômio 6, de 6 a 9, que você pode ler na sua Bíblia ou acompanhar aqui com a gente. Diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás. Quando? De que forma? Assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os teus olhos e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Olha que bacana, a gente tem aqui em Deuteronômio um exemplo de ambiente leitor. Quando começamos, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e tu as inculcarás a teus filhos. Nos remete lá ao primeiro vídeo, quando estávamos falando, quando Deus nos encoraja a falar, a oralizar, a contar as histórias, a contar os feitos dele. Uma palavra que chama a atenção é inculcarás. Inculcarás nos remete a quê? A ensinar com afinco, ensinar, falar com persistência. Mais do que jogar uma informação, mas trabalhar uma informação. Aquilo faz parte do dia a dia. Veja só como está o texto. Falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Também atarás como sinal na tua mão, ou seja, é algo que está ali, constantemente. E esse deve ser o ambiente leitor. A sua casa deve respirar leitura, deve respirar as histórias. Cientificamente é comprovado que quanto mais cedo, quanto mais precocemente a criança é submetida à leitura, à literatura, mais chances ela tem de estimular áreas cerebrais a ponto de torná-lo um leitor ávido, um leitor que lê por prazer, por hábito, por gosto. Mas como criar esse hábito, Hábito é uma coisa que precisa ser criada, é um processo, é algo que precisa ser
estimulado. Não é algo que acontece por imposição ou do dia para a noite. E é sobre esta criação do hábito e prazer pela leitura que nós vamos falar agora. Tão importante quanto a escolha da história a ser contada, ou das histórias a serem contadas, é a organização dos tempos e espaços. Primeiramente, crie uma rotina, sabe? É muito complicado você querer começar a contar uma história para a criança e as luzes da casa estão todas acesas, televisão ligada, ali o cachorro latindo, né? Então você precisa criar um ambiente, uma rotina que sejam adequados e convidativos para uma narrativa, para uma contação de histórias. Então, dentro da sua realidade cotidiana, dentro da realidade da sua família, comece a pensar e a organizar qual é o melhor momento do dia. Às vezes não é necessariamente na hora de dormir, é ao acordar, é em outro momento da noite, não é mesmo? É no quarto, essa contação vai ser realizada na cama, quando a criança está deitada, vai ser realizada no sofá. Tudo isso tem que ser pensado. A história precisa de um ambiente tranquilo, calmo, quieto, aconchegante. É preciso abrir espaço para esse ritual do contar história, né? Esteja atento também ao temperamento da criança, ao que ela prefere, onde ela prefere estar. É um dia bom, ela está mais calma, ela está mais agitada. Deixe que ela escolha a história. Não há uma receita de bolo. São questões que, com toda a sensibilidade e com muita escuta aberta, vocês vão ter que entrar neste consenso e ver qual o melhor momento e qual o melhor lugar físico mesmo para ocorrer esse momento da contação de histórias, né? Vocês podem pensar também numa forma de começar essa história. Como começa, né? Antes do Era Uma Vez, você preparou esse ambiente, criou uma expectativa, uma iluminação especial, um ambiente aconchegante, tem um cheirinho no ar. Que tal criarmos uma musiquinha, né? Que já é aquele código que a criança sabe que vai começar a história, que algo especial vai acontecer. Eu posso compartilhar algumas com vocês, o que acham? Vamos aprender? Eu conheço umas 2 músicas que são super bacanas, que podem ajudar a introduzir uma história. Isso também já cria uma expectativa. Vamos aprender? Vamos virar criança agora? A gente faz assim, ó. Vamos abrir bem as mãos. Isso. Vamos juntar mão com mão, dedo com dedo, e aí cantamos assim, ó. Uma história vai começar, nossos ouvidos vão escutar. Olê, 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 olá. Olê, 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 olá. Soprou a história. As crianças ficam esperando esse momento da música para começar a história e às vezes gostam até mesmo de repetir. Um outro processo legal também para começar a história é de esquentar as mãos. Você faz, ó, esquenta, 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 esquenta bem forte, vai com força, mãos bem quentinhas, coloca na cabeça para você não esquecer a história que eu vou contar. Esquenta, 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 esquenta. Coloque nos olhos para você prestar bastante atenção na história que eu vou contar. E esquenta mais uma vez, esquenta, esquenta, esquenta. Coloca assim, ó, nos ouvidos, na orelha, para você ouvir bem a história que eu vou contar. E por fim, esquenta a mão, esfrega uma na outra bem forte até ficarem bem quentinhas. E coloque no coração para você nunca mais esquecer, guardar para sempre a história que vão contar. São brincadeiras, músicas, gestos que você pode fazer com a sua criança antes de começar a história. O importante é que, com calma, aos poucos, se estabeleça essa rotina, se organize esses tempos e espaços
propícios para essa contação de história, para que seja um momento prazeroso, bem-sucedido, para que a criança, neste ambiente preparado para isso, com calma, sem pressão, possa desenvolver este gosto e este hábito genuíno por leitura. É essa atmosfera que você precisa proporcionar na sua casa, ok? E assim a gente vai ficando por aqui com este segundo vídeo, né? Vimos um pouquinho a respeito deste ambiente leitor, a estimulação precoce, criação de hábitos, escolha da história e a preparação desse tempo, desse espaço, para que seja um ambiente propício para a leitura fluir. E no nosso próximo vídeo, no nosso terceiro vídeo, nós vamos aprender sobre o cotidiano extraordinário e todos os recursos que ele nos proporciona para contar estas histórias. Até a próxima! Chegamos ao segundo vídeo e foi uma aula muito produtiva. Iniciar o momento da história com uma musiquinha é uma excelente estratégia e pode ter certeza que criará lindas memórias. Mas olha, o nosso desafio continua e agora é o momento de dar sequência na história de onde parou e contar o meio da sua história. Mas atenção, mas você não vai finalizar a história. Aproveite também para aproveitar essa dica de hoje e antes de começar a história, cantar a musiquinha. E não se esqueça de registrar essa segunda fase do desafio para participar do concurso e quem sabe ganhar por 6 meses um dos nossos pacotinhos recheados de amor aí em seu lar. Agora, pessoal, o terceiro vídeo, sem dúvidas, é a melhor aula de contação de histórias que você já viu. Vamos aprender a usar objetos do dia a dia, entonação da voz, gestos e expressões que deixarão os nossos momentos com os pequenos ainda mais especiais. Não percam! Aproveitem também para receber lá no grupo do WhatsApp as atividades em PDF para você realizar com seus filhos. Deus abençoe você e sua casa. Até o próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau. Vejam, era uma vez, num reino bem distante daqui, um rei. Este rei era muito bravo e muito mandão. Porém, este rei era casado com uma rainha. Esta era uma rainha muito bondosa e que amava o seu marido. Pensa comigo. Ele pode ser os longos cabelos de uma jovem donzela. Pode ser um bebezinho recém-nascido, deixado em um cesto no rio. Pode ser uma cobra maldosa que quer te levar para o mau caminho. Pode ser também um rio de águas turbulentas,